Nestes slides, então, nós vamos discutir 3 exemplos, né? Vou priorizar os exemplos mais matemáticos, porque a parte teórica eu já discuti durante a apresentação das leis de Newton, tá? Então, vamos fazer o primeiro exemplo, tá? Então, diz assim, ó, exemplo. Duas forças, F1 e F2. Percebam que F1 e F2 está em negrito e em itálico. Isso significa que nós estamos usando uma nomenclatura um pouquinho diferente, que ao invés de ter uma flechinha para dizer que ele é uma grandeza vetorial, ele está em negrito e em itálico, certo? Então, essas duas forças têm modos de 20 newton e 24 newton, respectivamente, ou seja, na sequência, F1 é 20 newton e F2 é 24 newton. Essas forças, então, estão aplicadas em um corpo conforme a figura. A força 1 forma um ângulo de 53 graus com a horizontal. Considere que o seno de 53 graus é 0,8 e o cosseno de 53 graus é 0,6. E determine o módulo da força resultante, ou seja, eu só quero o valor da força resultante. Então, o nosso sistema é esse daqui, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma força F2 na horizontal, tá? A força F2, então, tem o módulo de 24 newtons, tem a direção horizontal e tem o sentido para a esquerda, tá? A força F1, nós temos que é em módulo de 20 newtons, né? Ela é uma força diagonal e ela aponta, né, da mesma forma que a outra força, né, entre o norte e o leste. Então, é o nordeste, certo? Bom, para resolver esse tipo de exercício, eu quero a força resultante, ou seja, se eu fosse substituir essas duas forças, por qual força eu substituiria? Bom, quando nós temos uma força que ela não venha a ser nem horizontal nem vertical, nós temos que aprender a desmembrar esta força. Ou seja, nós vamos transformar essa única força aqui, que é na diagonal, em duas forças, uma vertical e uma horizontal. De que forma nós fizemos isso? Então prestem bem atenção, porque esse exercício ele é bem matemático mesmo. Então, nós vamos colocar a linha horizontal, nós colocamos também, né, que da horizontal em relação à horizontal, a força F1, né, é de 53 graus. Então, vamos colocar aqui os 53 graus. Colocamos o nosso referencial em Y, então nós temos X e nós temos Y. O que nós precisamos fazer? Ó, nós vamos projetar essa força 1 no eixo Y, que é o que vai representar, ó, nessa setinha vermelha como sendo a projeção do F1 em Y. Da mesma forma, eu vou fazer a projeção de F1 em X, o que vai me aparecer a flechinha em azul, que vai ser denominada como F1x. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí uma única força que é na diagonal por uma força na vertical e uma na horizontal. Então, o meu sistema de forças, de acordo com essa minha análise, passa a ser da seguinte forma: continuo tendo o F2, né, aqui, vou ter o meu F1x e vou ter o que a gente chama de F1y. Então, o meu sistema de forças é esse. Muito bem. Porém, eu preciso saber qual é o valor do F1x e qual é o valor do F1y. Porque o valor que eu tenho aqui no meu exemplo é o valor do F1 na diagonal. Como que a gente faz isso? Então, prestem bem atenção agora. Ó, vou colocar uma equação aqui para vocês. Olha só. O ângulo é de 53 graus, tá? Então, eu vou colocar
a equação do ângulo. Ó, cosseno de 53, ó, o ângulo está aqui. Cosseno de um ângulo é dado por quem? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, ó, vamos pegar esse triângulo aqui, ó, e vamos identificar quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Cateto adjacente sempre é o cateto abaixo do ângulo, a projeção para baixo. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, porque na frente, né, aqui, que seria essa projeção em vermelho, é o cateto oposto, ó. Para frente é cateto oposto, cateto adjacente em azul e hipotenusa em verde. Vamos substituir nessa equação aqui, então, para ver o que a gente encontra, ó. O cosseno de 53 vai ser o cateto adjacente, que está aqui em azul, que é o meu F1x, e dividido pela minha hipotenusa, ó. A minha hipotenusa é o meu F1, então eu deixo aqui. Passo esse F1 multiplicando o cosseno de 53 e eu vou ter o valor do F1x, ou seja, eu vou ter o valor da projeção da força 1 no eixo x, na horizontal. Então, ó, F1x vai ser igual a F1 vezes o cosseno de 53. Agora, eu substituo pelos valores. F1x vai ser o F1 que vale 20 e o cosseno de 53, que é 0,6. Então, eu encontro que a componente horizontal, o F1x, tem o valor de 12 newtons, certo? Então, o valor dessa força aqui, que está em azul, é de 12 newtons. Agora, vamos calcular qual é o valor do F1y, ou seja, a projeção da força 1 na vertical, tá? No eixo vertical, que é o y. Então, vamos pegar, aqui nós pegamos a equação do cosseno, agora vamos pegar a equação do seno, tá? Então, vamos fazer aparecer aqui a equação do seno. Qual é a equação do seno? O seno de qualquer ângulo é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós já vimos neste triângulo que a hipotenusa é o F1. E o cateto oposto é quem? Quem está na frente aqui? É esse tamanho aqui, que é a nossa flechinha em vermelho, o F1y. Então, vamos substituir na equação do seno quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Vai ficar assim, ó. Seno de 53, cateto oposto é a projeção da força 1 em y, dividido por F1. Isolo o F1y, passo o F1 multiplicando para cá. O que vai acontecer? Nós vamos ter, né, que F1y vai ser dado pelo F1 seno de 53. Então, vamos lá. F1y vai ser o F1 que vale 20, multiplicado pelo seno de 53, que é 0,8. E nós vamos encontrar, então, que a projeção vertical, né, da minha força F1 vale 16 newton. Observem aqui, ó. F1 vale 20. O F1x vale 12 e o F1y vale 16. Observem que as projeções F1x e F1y sempre terão valores menores do que a própria força, porque ela é, na verdade, desmembrada em outras duas, certo? Então, nós já temos aqui os valores, F1x e F1y. Ou seja, significa o seguinte, que F2 tem o valor de 24, o F1x tem o valor de 12 e o F1y tem o valor de 16 newton. O que nós temos que fazer? O exercício nos pede o módulo da força resultante. Ou seja, se nós temos essas três forças, como que eu calculo a resultante das forças? Ou seja, se eu substituir as três forças por uma única força, de qual é o valor que a gente tem essa força? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos considerar as forças na horizontal. Nós podemos perceber que nós temos o F2 e o F1x na horizontal, tá? Eles apontam para sentidos opostos, F1x para a direita, F2 para a esquerda.
Eu já posso observar que o F2 tem um valor maior do que F1. Então, quando eu estabelecer o meu referencial, que está aqui em verde, eu vou estabelecer o referencial positivo para a maior força. Então, eu vou estabelecer que o F2 é positivo e o F1x é negativo. Nada impede que vocês façam ao contrário. Vai dar a mesma coisa, tá? Vamos lá, então. Pegando apenas a parte horizontal, nós vamos calcular a força resultante da horizontal. Então, a força resultante em x vai ser quem? Quem é positivo devido ao meu referencial estabelecido é o F2, então ele aparece aqui como positivo, menos o F1x. Por quê? Porque está em sentido oposto ao meu referencial, é negativo. Agora vamos substituir os valores. Ó, o F2 vale 24 e o F1x vale 12. Então, 24 menos 12, eu vou ter que a resultante das forças na horizontal é de 12 newtons. Ou seja, significa que nós, ao invés de termos duas forças, a gente consegue substituir por uma única força, que é de 12 newtons, tá? Mas eu não quero a força resultante na horizontal, eu quero a força resultante do sistema. Como que está meu sistema agora? Bom, vamos lá. A resultante dessas forças passa a ser uma força, que eu chamo de FRX, apontando para a esquerda, porque deu positivo aqui, significa que está na mesma direção do meu referencial, né? Então, eu substituo essas duas forças por uma única força, que é a força resultante em X, identifico o meu F1Y, né? Que está aqui, tá? Que eu não tinha analisado, e eu percebo que agora eu tenho duas forças perpendiculares. E quando eu tenho forças perpendiculares, nós já aprendemos que a resultante é dada pela diagonal, que é a hipotenusa. Como que a gente faz isso? A gente projeta, então, esse vetor, força resultante horizontal, a gente projeta aqui a força vertical e a diagonal entre elas vai ser a minha força resultante do sistema. Então, qual vai ser esse valor? Bom, nós vamos utilizar aquela equação em que nós temos, né, a soma dos catetos ao quadrado, que vai ter que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Nesse caso, a nossa hipotenusa é a força resultante, é aqui, ó, a nossa diagonal. Bom, a força resultante ao quadrado é o que a gente quer descobrir. O F1, que nós colocamos aqui, na verdade, vai ser a nossa força resultante em x. E o nosso F2 ao quadrado vai ser a nossa F1y. Vamos substituir os valores, então. A força resultante ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais o 16 ao quadrado, que vai dar 144 mais 256. Isso daqui vai dar 400. Mas para que a gente possa tirar esse ao quadrado da força resultante, né, a gente tira a raiz quadrada. Nós vamos ter que a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20 newtons. Encontramos o valor da força resultante. O exercício nos pede o módulo. O módulo é 20 newtons. Se o exercício perguntasse qual é a direção, nós diríamos diagonal. Qual é o sentido? Para onde aponta a flecha? Sentido noroeste, tá? Então, lembrando das rosas dos ventos, tá? Bom, este exercício não é considerado um exercício fácil, né? Eu aconselho que vocês assistam mais do que uma vez. Então, o que que a gente fez? Nós tínhamos apenas duas forças, a força F2 e a força F1. Mas eu não tinha como somar essas forças porque eu não tinha elas na mesma direção nem perpendicular. Qual foi a minha forma de resolver? Eu projetei a força F1 em X e em Y. Ou seja, eu desmembrei em duas componentes, na componente X e na componente Y. E tive este sistema aqui.
Descobri qual é o valor do F1x através do cosseno e F1y através do seno. Calculei os dois para daí sim analisar o sistema. Calculei a força resultante em x e calculei a força resultante do sistema e encontrei que é de 20 newtons, certo? Então, eu aconselho, deem mais uma olhada nesse exercício com carinho, porque a gente vai utilizar bastante esse tipo de decomposição, tá bem? Agora vamos discutir um segundo exemplo em que a gente consegue analisar através da parte teórica, né, da cinemática, juntamente com as leis de Newton. Então vamos lá. O exemplo diz o seguinte, né? Uma força resultante de 80 newtons age em um bloco de 50 kg, inicialmente em repouso durante 10 segundos. Determine a aceleração do bloco, a velocidade do bloco após 10 segundos e o que acontece com a velocidade do bloco após os 10 segundos se a força resultante deixar de agir, tá? Então vamos por partes. Vamos primeiro tentar entender o exercício, tá? Vamos tentar montar um desenho para representar o que o exercício está me dizendo. Então, o que é o exercício? Tem uma força resultante, ou seja, ele já está me dando a força resultante, não são várias forças, tá? E ele tem o valor de 80 newtons. Então, vamos representar esse bloco de 50 quilogramas aqui, tá? E vamos representar essa força resultante, tá? Colocamos em vermelho aqui e identificamos que a força resultante é de 80 newtons, certo? A massa do nosso corpo é de 50 quilogramas, então nós já sabemos que ele tem 50 quilogramas. Nós sabemos que ele está inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade inicial do corpo é zero, tá? Então vamos tentar fazer a letra A, tá? O que diz a letra A? Determine a aceleração do bloco. Então a aceleração é um ponto de interrogação. O que nós temos? Nós temos, para calcular a aceleração, a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante, né, é igual a massa vezes a aceleração. Ó, eu tenho a força resultante, eu tenho a massa, então só vai me faltar a aceleração. Vamos calcular a aceleração, então, substituindo esses valores. Substituindo, nós vamos ter 80 igual a 50 vezes a aceleração. Ok. Tá multiplicando aqui? Vai passar dividindo. 80 dividido por 50 vai ser igual à aceleração e nós vamos encontrar que a aceleração do meu bloco é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? Resolvemos, né, a letra A do meu problema. Lembrando que a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, então também seria horizontal para a direita, considerando esta representação, tá bem? Vamos então agora para a letra B. O que a letra B diz? Né? Determine a velocidade do bloco após 10 segundos, tá? Então, nós queremos saber qual é a velocidade quando o tempo marcar 10 segundos. Lembrando que nós temos que ele parte do repouso, né? Então, se ele parte do repouso, ele tem uma aceleração, nós estamos trabalhando com um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, qual é a equação que a gente vai utilizar, né? A aceleração é constante, então vai ser movimento retilíneo uniformemente variado, como diz aqui, tá? Nós vamos utilizar a equação horária da velocidade. Eu quero descobrir a velocidade, eu tenho que a velocidade inicial é nula, eu tenho a minha aceleração da letra A e eu tenho o tempo que é de 10 segundos. Vamos substituir os valores aqui na minha equação. Então, velocidade vai ser igual a zero mais 1,6 vezes 10. Lembrando que primeiro a gente multiplica aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ter que a nossa velocidade após 10 segundos vai ser de 16 metros por segundo, tá?
Agora vamos resolver a letra C, então. O que diz a letra C? O que acontece com a velocidade do bloco após os 10 segundos se a força resultante deixar de agir? Então, age os primeiros 10 segundos, depois não age mais. O que vai acontecer? Vamos lá para a letra C. Qual é o valor da velocidade quando o tempo for maior do que 10 segundos? Após esses 10 segundos, o que nós vamos ter? Após os 10 segundos iniciais, a velocidade vai permanecer constante. Por quê? Porque se eu sei que a aceleração é constante, significa que a velocidade não vai variar. E a velocidade vai continuar sendo 16 metros por segundo. Ou seja, após 10 segundos, essa velocidade vai se manter constante. E por que essa velocidade se mantém constante? Porque a força resultante é nula. Por que ela é nula? Porque não vai ter mais aceleração, né? Então, isso seria de acordo com a primeira lei de Newton, uma das aplicações, tá bem? Agora, então, vamos para um segundo exemplo, um terceiro exemplo, na verdade, né? Considere a figura abaixo e que os meninos A e B, inicialmente em repouso, possuam massas de 40 kg e 50 kg, respectivamente. Se devido ao empurrão, o menino B adquire velocidade de 2 metros por segundo, qual a velocidade adquirida pelo menino A? Então, vamos ver a figura. Então, olha só, nós temos o menino A e nós temos o menino B. Então, o que vai acontecer? Os dois estão em repouso, tá? O menino A tem 40 quilogramas, o menino B tem 50 quilogramas, né? E se devido ao empurrão, ó. Então, o A empurra B e B vai adquirir uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual vai ser a velocidade adquirida por esse menino A que empurrou? O que vocês acham que vai acontecer? Bom, vamos utilizar a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton diz que toda ação, então o empurrão que A dá em B, é igual ao empurrão que B vai dar a A. Então, é isso que eu estou colocando aqui em equação, né? Toda força de ação produz uma força de reação, de mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, olha só, a força que A exerce em B é igual à força que B exerce em A, porque é um par ação-reação, tá? Então, utilizando a terceira lei de Newton, o que nós podemos dizer? Ó, consideramos aqui um referencial. Então, se nós considerarmos o referencial positivo para cá, ó, A exerce em B vai ser positivo, mas o que B exerce em A vai ser negativo, certo? Bom, o que eu sei? Eu sei que a força que A exerce em B vai ser a massa de A vezes a aceleração de A, que tem que ser igual a menos a massa de B vezes a aceleração adquirida por B. Agora vamos abrir essa equação. Por quê? Nós vamos considerar que a aceleração, né, a equação da aceleração que a gente utiliza, é que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Essa é a definição de aceleração, tá? E também nós vamos considerar que, como nós estamos falando de um par ação-reação, a variação do tempo é a mesma, porque ela acontece ao mesmo tempo, simultâneo. Lembram das características do par ação e reação? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa equação aqui e nós vamos substituir no lugar da aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do tempo, tá? Então, vamos lá. Fazendo isso, trago essa equação para cá para a gente ter uma visualização melhor. Substituo no lugar da aceleração de A por variação da velocidade em A, dividido pela variação do tempo em A, né?
Considero que as variações dos tempos são iguais, porque são simultâneos, né? Os par, ação e reação. Então, se são iguais e eu tenho dos dois lados da equação, eu posso simplificar, né? E eu vou ter que a massa de A vezes a variação da velocidade de A é igual a menos a massa de B vezes a variação da velocidade de B, certo? Agora, né, vamos substituir esses valores, né? Mas ainda, né, eu não sei se vocês lembram, então eu vou trazer aqui para vocês que a variação da velocidade é quem? É a velocidade final menos a inicial. Então, vamos colocar aqui nessa equação antes mesmo de fazer a substituição, tá? Então, a variação da velocidade dA é dada pela velocidade final dA menos a velocidade inicial dA. Da mesma forma em B, a variação da velocidade de B é igual à velocidade final de B menos a velocidade inicial de B, tá? Então, trago essa mesma equação aqui para cima, repito ela, para poder substituir esses valores aqui na equação, tá? Então, vamos lá. Olha só, coloco entre parênteses porque tem uma subtração entre elas, tá? Então, a massa dA vai ser dada por quê? Velocidade final dA menos a velocidade inicial dA, que vai ser igual a menos a massa de B, entre parênteses, velocidade final de B menos velocidade inicial de B. Vamos lá, que nós já temos alguns valores, né? Lembrando que os dois estão em repouso inicialmente, tá? Então, se eles estão em repouso inicialmente, significa que as velocidades iniciais, tanto de A quanto de B, são zero. Então, cai fora. Então, vamos lá. O que vai sobrar na minha equação? Que a massa de A vezes a velocidade final de A tem que ser igual a menos a massa de B vezes a velocidade final de B, tá? As massas dA e dB nós temos aqui em cima, né? E a velocidade do menino B nós também temos. Então, vamos substituir, ó. A massa dA é 40 vezes a velocidade final dA igual a menos 50 vezes 2, tá? Então, vamos lá. Vamos ter 40 vezes a velocidade final dA, que é igual a menos 100. Esse 40 está multiplicando, vai passar dividindo, e nós vamos ter que a velocidade final de A é menos 2,5 metros por segundo, né? A velocidade final de A. Aí vocês poderiam me perguntar, mas por que dá esse menos? Olha só, se A empurra B, B vai ser arremessado para frente. Está no referencial, da mesma forma, tem o mesmo sentido no meu referencial. Só que quando ele empurra o corpo B para frente, o corpo B empurra o corpo A para trás. O para ação e reação tem sentido oposto. Então, o A vai ser arremessado para trás. Vindo para trás está no sentido para esquerda, ao contrário do meu referencial. Se é ao contrário ao meu referencial, aparece o negativo. Tá bem? Então, seria isso que a gente tem para discutir de exemplos sobre as leis de Newton.